Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Pai amado, te damos graças pelo teu Espírito, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu imenso amor. Te louvamos, pois tu és bom e teu amor dura para sempre, Senhor. Te damos graças porque nessa noite tu vais se mover por meio da tua palavra, nos instruindo, fazendo com que cresçamos na tua graça e conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos capacita nessa noite para que possamos compreender os desígnios do coração do nosso Pai. Em nome de Jesus, que possamos crescer em Deus e possamos ser cristãos, revelando Cristo em toda parte. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nessa noite nós vamos estar falando a respeito de algo que tem significado natural e significado espiritual em nossas vidas, que é a maturidade. A maturidade, ela naturalmente falando, existe um tempo, existe um período para cada coisa. Inclusive para quem até vai dirigir, precisa ter uma certa idade, precisa passar por uma aula, precisa passar pela autoescola para poder tirar a habilitação e dirigir. Da mesma forma na escola, quando a gente vai se formar, a gente precisa passar aqueles anos para adquirir o conhecimento, para se formar. Tudo na nossa vida precisa de maturidade e de tempo. E por que no nosso meio espiritual ia ser diferente? Na nossa vida espiritual, a gente passa por tempos e períodos. Paulo, certa vez, escrevendo, diz: olha, vocês já deviam ser mestres pelo tempo, mas vocês ainda estão precisando de chupeta, precisando de crescer para fazer algo que era necessário para o corpo de Cristo, que era o desenvolvimento, o crescimento. Abram suas Bíblias lá, em 1 Coríntios 13:11. Hoje nós vamos estar falando desse ser maduro espiritualmente, porque quem é maduro não cai facilmente em armadilhas do diabo e não cai facilmente no engano. E a Bíblia, ela nos dá a condição de crescermos e amadurecermos e deixarmos de ser levados por todo e qualquer vento de doutrina, todo e qualquer ensinamento que vem de qualquer fonte que seja e que não vem de Deus. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, existe um tempo para a gente deixar a chupeta e começar a fluir nos dons, nos mover no sobrenatural de Deus. E esse tempo, quem determina? São o nosso tempo de vida cronológico? Não. É o nosso tempo de envolvimento com Deus. Porque muitos, como Paulo cita, já era para estar sendo mestres, mas ainda não era porque estavam agindo como meninos. E tem muitos que chegam no tempo cronológico depois daqueles que já eram para ser mestres e avançam mais rapidamente. Por que isso? Porque se entregam, se dedicam e buscam a Deus veementemente, com todo o coração, integridade, e se envolve com o Espírito Santo de Deus. A maturidade em Deus, no Espírito, ela vem pelo conhecimento da palavra, mas ela não é determinada pela nossa idade cronológica. Tem gente que tem 60 anos que faz coisas que uma pessoa de 20 não fazia. Como assim? Besteira, coisa besta. Cai em engano, cai na própria língua, fala besteira, ensina coisa errada, vive coisa errada. Porque, como a gente vinha falando dentro do carro, hoje, quem acredita na Bíblia está no nível do diabo. Sabia disso? Porque a Bíblia fala que o diabo e os demônios creem que estremecem. E quem acredita na Bíblia está no mesmo nível do diabo. E o diabo já está condenado, mesmo acreditando na Bíblia. Agora existe um segredo por trás de quem acredita na Bíblia e vive, que é ser cristão. E quem é cristão não é enrolado, não é enganado, e cresce e fica maduro. Deixa de ser conduzido e levado por qualquer vento de doutrina e ensinamento enganoso. E passa a andar segundo os conselhos de Deus, segundo a vontade de Deus, praticar aquilo que é essência
na palavra de Deus e nos seus ensinos. Em Hebreus 5:12, abram lá por favor, o versículo que eu estava citando aqui, de ser mestre. Hebreus 5:12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Pelo exercício constante. Que exercício constante é esse? Da prática da palavra. Da vida de cristão, da vida semelhante a Cristo. Porque, assim como está escrito lá em Atos, os discípulos foram chamados de cristãos quando eles foram vistos praticando o que Cristo praticava. E não é diferente com a gente hoje, não. O povo só vai achar que a gente é cristão quando a gente estiver andando igual a Cristo. A Bíblia fala que pela árvore se conhece os frutos, amém? Então, a Bíblia fala que a árvore, a oliveira é Cristo. E que nós éramos ramos que estávamos desligados da oliveira, mas fomos colocados na árvore, que é Cristo. Fomos enxertados na árvore, que é Cristo. E quem está enxertado em Cristo, colocado em Cristo, vai dar fruto de desgraça, vai dar fruto de miséria, vai andar com safadeza. Por acaso a gente viu em algum momento Cristo fazendo isso? Pelo contrário, Cristo deu fruto de justiça. E esse é o fruto que todo mundo espera da gente que é crente. Fruto de justiça, fruto de integridade, fruto de mansidão, fruto de paz, fruto de domínio próprio. Esses frutos são que o mundo espera. Por isso que quando um crente faz alguma coisa errada, o mundo diz logo: olha, tá vendo? É tudo safado. Porque eles esperam dos crentes os frutos de Deus. Os frutos bons, os frutos de Cristo. E nós fomos colocados na árvore, que é a que dá bons frutos, que é Cristo. Então o que é que a gente precisa fazer? Amadurecer para que esses frutos sejam vistos. Ninguém aqui vai chegar num pé de, sei lá, de manga verde. Tem gente que come, eu mesmo não gosto, que corta a boca da pessoa todinha. Vai comer uma manga verde, é ruim, que tem leite e tudo. Mas uma manga madura é gostosa. E nós estamos enxertados na árvore que é Cristo. E amadurecendo vamos dar frutos bons, frutos amáveis, fruto de paz, de justiça, de santidade. E o mundo vai comer desses frutos, porque o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E quem é os filhos de Deus? Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E esses frutos, eles não são para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Porque quando a gente procede assim, a gente está glorificando nosso Pai, que está nos céus. Deus, o Todo-Poderoso. Quando Jesus foi batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea de pomba, junto de uma voz dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E nós devemos ansiar por ouvir isso de Deus. Por quê? Porque Ele é nosso Pai. Quem é o filho que não quer ouvir um elogio do Pai? Quem é o filho que não quer ouvir um pai dizendo: meu filho, eu lhe amo. Meu filho, você é amado. Eu tenho prazer em você. Quem é o filho que não quer? E esses frutos precisam ser vistos na nossa vida. Como eu disse, não para a gente ser destaque, mas para que Cristo seja visto em nós. Porque nós só vivemos, respiramos, andamos, temos saúde por conta de Cristo, por conta de Deus, por conta do amor de Deus. E essa deve ser a maior gratidão da gente. Todo dia, quando a gente abre o olho, que dá a primeira respirada, a gente deve se alegrar, porque foi mais um dia que o Senhor concedeu para o amor dele ser visto na nossa vida. A gente não acorda de manhã somente para trabalhar, comer, dormir e fazer o natural. A gente acorda para dar fruto de justiça, para andar como Cristo, para viver como Cristo. Porque se não for esse o propósito do nosso acordar, qual é o sentido da nossa vida? Viver como o mundo naturalmente? Continuando aqui, em 1 Coríntios 2, versículo 6.
1 Coríntios 2,6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Esse mistério era nós, a igreja, que foi revelada em Cristo, foi firmada, foi fundada em Cristo. E esse mistério, o qual Paulo fala que estava falando a respeito, era para quê? Para crescimento, para envanando a língua, amadurecimento do corpo de Cristo. Esse mistério era falado no meio de todos, para que o corpo crescesse, para que o corpo amadurecesse, para que o corpo apresentasse o real fruto do qual a igreja deve apresentar. A gente está acomodado, a gente está preguiçoso, a gente está relaxado, a gente está relapso na vida com Deus, na maioria dos casos. Eu não estou falando de servir, de se esforçar para fazer coisas, não. Eu estou falando de viver a palavra. Porque quando a gente não se esforça para a prática dos frutos de justiça da palavra, a gente está sendo relapso e negando tudo isso. E aceitando imposições mundanas no nosso meio, na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente sabe porque sabe que a Bíblia fala que tudo que é amável, de boa fama, se tiver algum louvor, é nisso que a gente deve pensar. E muitas vezes desconsideramos isso e começamos a colocar besteira na nossa cabeça, na nossa frente, nos nossos olhos. A Bíblia fala que o que deve estar diante dos nossos olhos constantemente é a palavra de Deus. Ah, mas então quer dizer que eu não posso assistir nada? Não, assista, mas entendendo que aquilo ali para o seu espiritual não serve de nada, você só está alimentando sua carne. É um tempo que você está dando para a sua carne. Mas o seu espírito, ele deve ser constantemente motivado pela palavra, que deve estar constantemente diante dos seus olhos. Não que você vai viver com a Bíblia assim, não. Mas ela deve estar sempre na sua meditação, no seu foco, no seu dia, nos seus passos. Porque ela vai proporcionar com que você amadureça. É a única coisa que vai fazer com que você cresça espiritualmente é você conhecer o Deus que você tem por Pai. Porque senão, a gente vai ser aquele menino buchudo com a chupeta direto. Aquele menino buchudo que vive comendo terra e chorando por tudo. Aquele menino buchudo que vive fazendo biquinho por tudo. Aquele menino buchudo que vive arengando por tudo. E achando ruim qualquer coisa. Porque quando a gente não amadurece, o tempo passa e a gente vai ficar não com um crescimento saudável, mas vai ser uma anomalia no corpo de Deus. Porque o corpo, se ele não cresce, uma parte fica defeituosa. Se meu braço tivesse crescido até aqui, não estaria normal meu corpo. Estava com um braço troncho, um braço com defeito. Da mesma forma, um só que não cresce no corpo de Deus se torna uma anomalia no corpo. E essa anomalia vai ficar fazendo falta, vai ficar funcionando sem estar 100%. Não é que a gente vai arrancar a pessoa que não cresceu, não, mas essa pessoa tem que ser estimulada ao crescimento. E querer crescer, porque senão ela vai ficar chupando dedo direto. Vai ficar sempre presa no mesmo local, sempre presa nas mesmas práticas, sempre andando do mesmo jeito, e não muda, e não avança e não cresce. Você acha que Deus quer que a gente viva sempre no mesmo lugar? Se Ele quisesse, Ele não tinha mandado Jesus. O maior interesse de uma pessoa que faz parte de um corpo de Cristo é poder estar tendo comunhão com os irmãos, estimulando na prática, falando, pregando, orando, vivendo a palavra, ministrando, fazendo tudo que a palavra diz e mostra que os discípulos de Cristo faziam. Tomando banho de água assim. Por quê? Porque o corpo de Cristo foi feito para o avanço, para crescer, não foi feito para ficar estacionado, não. Tem uma certa
eu não estou falando diretamente para ninguém, mas tem um certo dizer no meio do corpo de Cristo. Eu não almejo pregar, eu não almejo público, então eu não almejo isso. Isso é, de certa forma, uma falsa humildade, porque todo mundo que faz parte do corpo quer fazer alguma coisa. Quer pregar, quer fazer, porque isso faz parte do corpo de Cristo, é uma coisa natural. Você quer crescer, você quer avançar no corpo, porque você está fazendo algo para Deus. Antigamente eu fui instruído, esse negócio de chamado, Deus tem que tratar com você, tem que tratar com a liderança, e a liderança vai ver em você. Isso é conversa, Deus tem que tratar em você, você tem que ser motivado, e a liderança tem que saber que Deus tratou com você, e motivar você a correr no chamado. Porque senão você vai ficar sempre na mesma. Eita, será que eu sou? Será que foi Deus? Será que isso? Será que é aquilo? E não vai amadurecer. Porque o corpo de Cristo, Deus mandou Cristo distribuir a cada um chamados, dons, talentos. E é para quê? Para guardar? Não, para usar. Senão ele não tinha escrito na palavra uma parábola dizendo: servo mau, indigente, insensato, você guardou o talento que eu lhe dei. Se era melhor você ter botado no banco o talento de ouro, que ia render juros e ia ganhar alguma coisa. Até isso está escrito na Bíblia. Senão ele não tinha botado um versículo dizendo isso. Que o servo que guardou o talento, que reteve o talento, era um servo mau. Ou seja, todos nós temos capacidades divinas para fazer alguma coisa no corpo. Tem gente que tem a capacidade de pegar na mão da pessoa quando entra, dar um abraço na pessoa, receber a pessoa. Tem outro que prega, tem outro que fala, mas todo mundo tem boca e todo mundo pode pregar. Da sua forma, não da forma da Bíblia. Porque a forma da Bíblia, ela não é técnica, mas ela é viva e eficaz. Se você disser, Jesus Cristo veio por seu mérito beneplácito, e o outro disser, Jesus Cristo veio por amor, está dizendo a mesma coisa. Só muda a linguagem. E todas as duas coisas vão dar o mesmo resultado. A bondade de Deus pela vida de todos. Não tem dificuldade de se falar de Deus e viver Deus, só quando a gente bota. E não existe isso de não querer, de não almejar, avançar no corpo de Cristo, só se você não fizer parte dele. Porque se você fizer, isso vai queimar e vai arder dentro de você, desde o dia que você nasceu de novo. Por quê? Porque você faz parte de um corpo vivo, você faz parte de um reino que é de vida, e não de um reino morto, de um reino de trevas. No reino de trevas a gente ficava acomodado engolindo tudo, mas hoje a gente faz parte do reino da vida, do reino de Cristo, e desse reino a gente quer se mover junto da vida, porque é um reino vivo, é um reino em movimento, é um reino que faz algo, não por conta da nossa força, da nossa capacidade, mas por conta da força e da capacidade que vem de Deus. E a gente recebe e faz. Porque tudo aquilo que a gente recebe nas mãos, como eu já falei várias vezes, não é só para nosso benefício, é para o corpo. É para o corpo se desenvolver e crescer e praticar o amor. Porque se eu pratico o amor, você pratica o amor, outro vê você, você pratica, e assim o corpo vai praticando o amor e vai vivendo Cristo. E um corpo parado, com a falsa modéstia, com a falsa humildade, sem querer fazer as coisas. Porque se acha incapaz, se acha, não, eu não sei não fazer não, isso, aquilo. O corpo vai crescer como desse jeito? O corpo vai se movimentar como desse jeito? Todo mundo tem capacidade em Cristo, recebida de Deus, para fazer alguma coisa no corpo. Deus não limita eu e você. Ele quer que a gente avance e cresça. Por quê? Porque Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele mandou Jesus para morrer pela gente, para que a gente tenha vida e possa viver essa vida. Continuando aqui, em 2 Timóteo 3,16, esse versículo eu acho que é a base da igreja, todo culto ele tem que estar por aqui. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. O que é que vai preparar você, vai fazer você crescer? O que é que vai dar maturidade a você? A Escritura, a palavra. Vai fazer com que você conheça a Deus e pratique. Não é pastor,
não é apóstolo, não é mestre, não é ninguém que vai poder estimular você ao crescimento, é a palavra. Essas pessoas vão ser canais de Deus para levar essa palavra de uma forma que possa fazer com que esse corpo cresça. Os 5 dons ministeriais são para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. É um cargo de aperfeiçoamento, não é um cargo de destaque. Não é um cargo que você vai idolatrar, vai colocar lá em cima, não. É um cargo de responsabilidade para que o corpo funcione. Simplesmente. Só que hoje é colocado no pedestal, no altar. Daqui a pouco só falta pendurar a fotozinha com as velazinhas de baixo. Mas não é isso. Deus quer que esses camaradas que estão nesse lugar façam o corpo de Cristo crescer. Se ajustar, se alinhar à palavra. E motivar o povo a praticar o amor. É para isso que existem os 5 dons. Muitas pessoas dentro da igreja, geralmente falando no corpo de Cristo, têm esses 5 dons, mas elas são paradas pelos próprios outros 5 dons que estão na frente. De vez dos 5 dons botar os outros que estão lá sentados para crescer, não, abafa. Para quê? Para não ter o lugar tomado. Para não ser substituído. Meu irmão, onde Deus colocou você, ninguém tira, não. Só você, Deus, só você mesmo. Porque nem Ele tem vontade de que você saia, nem tampouco existe outro que foi criado especificamente como você para fazer algo. Tem um ditado que diz: ninguém é insubstituível. Isso é mentira. Deus criou você com características específicas para fazer determinada coisa. Deus criou cada um de nós para fazer determinada coisa. Tem pessoas que só você vai chegar até elas, tem pessoas que só você, tem pessoas que só você. E se você não for até essas pessoas e não chegar até essas pessoas, e aí? Ah, mas Deus manda outro. Manda, mas o tempo que você poderia ter ido, que foi perdido, essa pessoa também perdeu. E essa pessoa pode até morrer e você não chegar até ela por conta da sua negligência. Isso se referindo à salvação, isso se referindo a crescimento do corpo, isso se referindo à motivação do amor, isso se referindo a ajudar essa pessoa com dinheiro, com comida, com o que quer que seja. O corpo de Deus é algo incrível. Se a gente olha para o corpo natural, tem cada célula, cada coisa é detalhadamente feita para determinada função. Do mesmo jeito nós fomos enxertados no corpo para cada um para fazer uma coisa. Por isso que está escrito, se a orelha dissesse eu quero ser olho e todo mundo fosse olho, não existiria corpo. Se o ouvido dissesse eu quero ser pé, como é que ia acontecer? Mas cada coisa no seu devido lugar faz o corpo funcionar direitinho. E a maturidade vai proporcionar com que a gente se alinhe a esse corpo e funcione direito. Imagina só, a gente, por conta da gente mesmo, deixando de crescer, deixando de ser maduro e conduzindo pessoas para o reino de Deus de uma forma imatura, onde é que ia dar isso? Ia acabar todo mundo caindo no buraco, igual Jesus disse. São guias cegos guiando outros cegos e vai cair todo mundo no buraco. Por isso que, se é necessário um tempo de instrução bíblica, um tempo de preparo, um tempo de conhecimento bíblico, mas depois desse tempo, meu irmão, você só não faz se não quiser. Por quê? Se a gente ficar assoprando dentro de uma bola de sopro, dessa de aniversário, assoprando, chega uma hora que ela estoura, não chega? E se ela estourar, tem jeito mais? Se a gente ficar só toma palavra, daqui a pouco tá igual um sapo cururu, inchando. Aí Paulo chega e compara, a gente pode comparar igual Paulo, a igreja de Coríntios, que era uma igreja inchada do conhecimento, mas vivia pior do que o mundo. Conhecia, e toma conhecimento, e nada de botar para fora, e nada de praticar. E aí? A gente tem que botar para dentro e botar para fora, vivendo, falando, pregando, dizendo. Por isso que Jesus Cristo disse, vá em meu nome. Ide, pregue.
Ide, coloca as mãos sobre os enfermos. Ide, faça isso. Por isso que Jesus disse, ide. E ele não disse para você pensar aí, não. Ele disse, vá. Foi um mandado. Ah, mas eu não sei não. Sabe que você tem juízo igual eu e você fala igual eu. Você tem boca igual eu. Senão daqui a pouco a gente tá igual Moisés. Ah, mas eu sou gago, tem nada não. Foi eu que criei a língua, Moisés. Vai-te embora. Não, mas eu não sei falar. Pronto, vai lá com o Arão, vai. Não, mas isso, não, vá-se embora, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente está inventando desculpa querendo enrolar Deus. Imagina só a viagem de Moisés, querendo passar a perna em Deus. O cara está até risada. Deus criou ele e ele querendo passar a perna em Deus. O cara tem de noção, né? Quem criou Moisés não foi Deus? Eu sabia o que é que Moisés tinha, as deficiências de Moisés, eu sabia tudo. E mesmo assim ele fez, vá-se embora, homem. Sou gago, minha língua é grossa, eu não sei falar, vá-se embora, eu estou mandando. E eu digo, quem é? Foi o eu sou que mandou. Pronto, acabou essa festa, Moisés teve que ir. Então, nós não temos desculpa, a gente precisa crescer. A gente precisa amadurecer. Por isso, eu tenho certeza que a gente está nesse canto hoje de noite. A gente podia estar dormindo de perna para cima, fazendo uma coisa. Mas hoje a gente está aqui para quê? Para ouvir a palavra e crescer e praticar. Porque se fosse somente para estar aqui sentado, era melhor estar em casa dormindo. A gente estava descansando. Em Filipenses 3:12. Filipenses 3:12, abram lá, por favor. A gente hoje não precisa se preocupar, porque a gente não tem mais reputação, a reputação da gente é Cristo. Hoje a gente não tem mais vida, porque a gente entregou a vida ao Senhor. A nossa vida é de Jesus. Então a gente não tem com que se preocupar. A gente viu também na Bíblia que quando a gente estiver diante do povo, a gente não deve se preocupar, porque o Espírito que está na gente vai dirigir o que é que a gente vai falar. Então, hoje a gente ainda tem o Espírito Santo dentro, que Moisés não tinha. A gente tem menos desculpa ainda. Porque o Espírito Santo vai dirigir o que é que a gente vai falar. O que é que a gente vai dizer. Em Filipenses 3:12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Concordância para crescimento. O que foi que nós já alcançamos? Que Cristo morreu em nosso lugar por amor. Concordando nisso, vamos seguir em frente. Vamos seguir firmes. E vamos crescer nisso. Porque como foi falado alguns dias atrás, se a gente conhecer Salmos 23 e praticar, a gente não tem falta de nada. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, se a gente conhece, concorda, avançamos. Se a gente discorda, vamos fazer igual Paulo diz aqui, olha. Se vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Ou seja, vai haver esclarecimento da parte de Deus. Se houver discórdia, se houver discordância em algum assunto, em alguma coisa, Deus esclarecerá. E vai assim se ajustar e vai andar junto. Isso é um corpo. Ninguém aqui pensa igual. Mas todo mundo pode andar em conjunto, mesmo assim. Porque isso é um corpo. Cada um funciona de uma forma. Cada um funciona de um aspecto e faz o corpo andar e crescer. Essa é a nossa missão hoje. Crescer, amadurecer e viver Cristo. E isso é possível com o Espírito Santo que está dentro da gente.
com a palavra que está nas nossas mãos, lendo, meditando nela, porque ela é o que vai fazer acrescentar o nosso desenvolvimento todo dia. Vai fazer com que a gente cresça todo dia. Vai fazer com que a gente desenvolva a nossa vida todo dia. Eu estava até rindo esses dias que eu estava ouvindo um pastor pregando, que ele falou a respeito do dom de línguas. Que a gente, quando vai falar em línguas, às vezes a gente recebe uma língua, só que a gente não desenvolve essa língua, não desenvolve essa prática. E passa ano, passando, e a gente continua lá, só no ABC, e não passa daquilo. Sendo que Cristo nos deu as línguas celestiais. Nós, no nosso idioma português, a gente tem várias palavras que falam. E porque nas línguas não tem. Ou seja, isso também é desenvolvido pela prática nossa. Aí ele até citou, ele disse, tem gente que tá lá orando, aí fica ABC, daqui a pouco faz ABC. Aí ele disse, é a linguagem da motocicleta, quando acelera. Não tem... Ele disse, eu até caí da risada na hora que ele falou. Mas só que a gente tem que desenvolver isso também. Todas as áreas espirituais da nossa vida tem que ser desenvolvidas. Como? Praticando. Às vezes nós temos algo no nosso corpo, uma dor de cabeça. A gente, muitas vezes, esquece que é crente e vai tomar um remédio. Não quem toma remédio não é crente, também? Mas a gente esquece e vai tomar um remédio. Mas se a gente for na Bíblia, Jesus Cristo diz, e imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Então, antes de você tomar o remédio, lembre que você é crente, bota a mão. Se você está doente, bota a mão, que a cura vai acontecer. Ou não, a Bíblia mente. Então, às vezes, é só a gente começar a praticar que funciona. Se a gente começa na gente, bota a mão, curou. Daqui a pouco a mulher está com dor, bota a mão, curou. O menino está com dor, bota a mão, curou. Aí daqui a pouco a pessoa está com dor, bota a mão, curou. E assim vai crescendo, se desenvolvendo em Deus. Não tem mistério, não tem misticismo. É só botar a mão. Ah, mas e se for um câncer? É uma doença? Então bota a mão. E se for a besta fera do Satanás? Bota a mão que vai ficar curado. Aí daqui a pouco, uma pessoa se endemonia. A primeira vez vai e chama o irmão. O irmão ora, bota o demônio para correr. Da segunda vez, já chega mais perto, já fica de longe. Sai. Já está desenvolvendo. Daqui a pouco o demônio nem se demonia perto. Quando o demônio pensa em se demoniar, o cabo diz, bora, sai! Já bota para correr antes dele fazer freio. Porque está se desenvolvendo. Mas se você ficar sempre olhando e com medo, você vai se desenvolver? Não vai. Do mesmo jeito que se você tiver medo de dirigir, você pega na habilitação, você não dirige. Vai ficar com medo de bater no carro e não sai do canto. Do mesmo jeito que foi quando foi andar de bicicleta. Se o outro que estava segurando não soltasse, se você não tivesse levado o primeiro baque, pronto. Você não tinha aprendido a andar de bicicleta até hoje. Eu mesmo só aprendi a andar depois que eu caí. Eu acho que com todo mundo é assim. Porque é quando perde o medo. Quando perde o medo, pronto, acabou-se. Então, das coisas de Deus, a gente não precisa ter medo, porque o perfeito amor que está em nós lançou fora o medo. E a gente tem que praticar. A gente tem que ver o reino de Deus funcionando, porque a gente está no reino vivo. E essa maturidade vai fazer com que a gente viva esse reino e veja ele funcionando. E também não caia no engano. Não caia nas mentiras de Satanás. E fique enredado por qualquer coisa que seja informação. Porque o medo prende, mas Cristo liberta. Cristo nos transportou do reino de trevas para o reino de luz. Para quê? Para que a gente viva no escuro? Não, para que a gente seja luz com Ele. Porque é necessário que nós, discípulos, sejamos iguais ao nosso mestre. Está na Bíblia. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus.
Pode ficar de pé, a gente vai acabar o culto. Vamos agradecer a Deus por mais essa palavra. Em nome de Jesus. Pai amado, te damos graças por tua bondade, fidelidade e amor. Te agradecemos por tua palavra, pois ela nos motiva a crescer e andar como Cristo. Te damos graças porque o teu amor está em nós e lançou fora todo medo, todo engano. Em nome de Jesus, que possamos conhecer a tua verdade e praticá-la, Senhor. Para que possamos ser ousados, fortes, saudáveis e fazer proezas em teu nome, para a tua glória. Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito estejam sobre nós durante esse restante de semana, em todos os nossos dias. Em nome de Jesus, amém. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta e 20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.